e paz, amados. Bom dia. Amém? Amém. E não sabe se é amém, se é bom dia, se é glória. Vamos dizer todos glória. Glória! Epa, começou a melhorar. Vamos para os Salmos de número 126, por gentileza. Nos diz assim as Escrituras: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pode sentar, por gentileza. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a Tua palavra e agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem a de nos dizer, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Este Salmo de número 126 é um louvor ao Senhor, porque os salmos são coletâneas de poesias, de cânticos, odes a Deus, e este é um deles, chamado de Cântico dos Degraus. O Cântico dos Degraus, comumente ele era recitado nas festas, que eram chamadas festas dos tabernáculos, para relembrar dos grandes feitos de Deus por Israel, de seus livramentos, e de como eles estavam livres para adorar a Deus. Lembrar a festa dos tabernáculos era uma lembrança do tempo que eles passaram caminhando no período da transição, da saída do Egito, ou seja, da escravidão para a liberdade, e de todos os tempos em que Deus os livrou de cativeiro. Então, aqui o texto fala que quando eles voltaram para Sião, que era chamada Jerusalém antigamente, né, a cidade de Sião, eles estavam como que sonham. Sabe aquela expressão que se usa, que é andando nas nuvens, né? Era esse o sentimento da volta para a sua casa que haviam perdido por causa da guerra. Havia riso e havia cântico em seus lábios, e eles então entoavam este louvor: grandes coisas fez o Senhor por nós. Bom, a mensagem que eu quero compartilhar aqui nessa manhã, irmãos, tem exatamente essa conotação também da lembrança do como alcançar grandes coisas, e ela tem por título Grandes Coisas, e já que nós estamos no tempo que nós intitulamos que este ano, o Ano da Glória, grandes coisas na glória. E eu quero aqui compartilhar com você pelo menos 3 pontinhos para a gente avaliar aqui se nós estamos realmente aprendendo, estamos executando, exercendo
este sonho, essa realização, não é, das grandes coisas. Bom, eu quero começar aqui com esta frase aqui: pequenas atitudes abrem portas para as grandes coisas. Nós precisamos saber que o princípio natural das coisas diz que tudo se inicia pequeno e simples, para então se tornar grande e capaz. Nada acontece pronto, a não ser que ocorra um milagre de Deus, mas para isso um princípio natural tem que ser suplantado. É igual falar acerca da escada, né? Ninguém sobe na escada já pisando no último degrau. Você tem que pisar no primeiro. E às vezes tem que se preparar para subir na escada. Uns dias para trás aí eu estava mesmo usando uma escada, e assim, não é aquela escada 100% boa. A escada minha já tem a amarração entre uma perna e outra para não abrir, o degrau de cima já está meio sambado, não é? Então eu fui subir na escada, e na hora que eu fui subir eu pensei o seguinte: espera aí, eu já não estou mais essas coisas todas, né? Não adianta eu sair aqui achando que eu vou subir na escada e qualquer coisa eu pulo de cima da escada. Eu vou me esborrachar. Então, eu me preparei para que pudesse subir a escada. Calcei um sapato adequado, firmei a escada numa ponta da própria parede, né? Coloquei numa posição que, se cair, né, eu caio primeiro, depois a escada, porque uma coisa que não pode acontecer é a escada cair, depois você cair por ela, sobre ela, é que aí o negócio complica mais ainda, né? Então, depois que eu me precavi com todas as coisas, eu fui subir na escada, e aí não aconteceu nada, aconteceu tudo certo, subi, desci, porque eu me preparei para subir a escada. Então também, quem vai avançar sobre alcançar alguma coisa, realizar um sonho, não basta apenas ter as condições ou ferramental para isso, você tem que se preparar para avançar. Quando Deus falou com Jó acerca das grandes coisas que tinha para realizar na vida dele, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, ou acompanhasse comigo. Jó, o capítulo 8, versículo 7. Olha o que Deus fala, né, usa para falar com Jó. Diz assim: olha, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o seu último estado crescerá em extremo. Uau, hein? Aqui nós temos a doutora Raquel, que é médica, tem vocês que são os pais, né? Sabem que quando um bebezinho nasce como? Pequenininho, acho até uma maldade, gente. O sujeito, né, o bebezinho nasce e fala lá, está com a cara de joelho. Né? Já repararam essa fala? Que coisa feia, né? Mas também não dá para falar que é parecido com ninguém. Ainda está naquele princípio de formação. Eu me lembro quando eu peguei a Thalita, pequenininha, eu tive que fechar a mão assim para pegá-la, né? E não dava para pegar assim, não vazava. Então eu peguei o pequenininho. Olha o tamanho dessa menina agora aí, né? Imagina todo o investimento para chegar nesse tamanho aí. Só ela não sabe, mas eu e a mãe dela sabemos quanto nós investimos na vida dela para chegar nisso aí, né? Então, veja, Deus falou para Jó assim: olha, o teu princípio, na verdade, pequeno. Nós temos que aprender, irmãos, com Deus e entender o princípio das coisas naturais, de que não acontecerão os grandes feitos em nossa vida de uma hora para outra. Se o princípio natural diz isso, é porque no espiritual, que é mais real do que o físico, também de lá emana as leis, é dele que veio. Então, no espiritual, Deus falou para Jó também: as coisas começam pequenas para se tornarem grandes. Só para você ter uma ideia de como Deus, ele obedece esse princípio das grandes coisas, é que o próprio Jesus, quando veio para se tornar o Salvador, o Senhor que nós adoramos, o Deus encarnado, como que ele fez? Ele também veio pequenininho. Eu me lembro quando eu era criança, a gente cantava uma musiquinha, né?
Pequenino nasceu em Belém. Quem já viu isso, né? Pequenino nasceu em Belém. Ou seja, o próprio Deus se submeteu ao princípio de que tudo começa pequeno, para então se tornar grande e aí extremo, e foi o que aconteceu com Cristo. Ele foi passando por todas as etapas, a chegar aos 12 anos de idade, ser apresentado no templo, seu bar mitzvah, onde ele manifestou o seu conhecimento, ou seja, também cresceu no conhecimento e na graça, porque a Bíblia fala que o menino ia crescendo em graça e em conhecimento, de tal forma que os doutores da lei, nós conhecemos pela palavra, se tornaram ou ficaram espasmos pelo quanto aquela criança tinha de conhecimento. Era acima da média, foi crescendo. O Senhor se submeteu à lei natural, e entenda isso, queridos, que se o Senhor submeteu à lei natural, nós também vamos passar pequenos, vamos crescendo até nos tornar grandes. No Salmo 90, falando acerca da vida, a palavra de Deus fala no Salmo 90 que a vida do ser humano é como a erva, e a sua vida é como a flor da erva. Ela nasce, cresce, murcha e cai. Tomara que nós venhamos a alcançar todos esses pontos, né? E Deus nos oportunizando a alcançar todos os pontos, nós precisamos de usufruir do que Ele está fazendo da melhor forma e no máximo possível. E para usufruir no máximo e do melhor de Deus possível, nós precisamos passar por um processo, irmãos. E eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 18, versos 3 a 5. Interessante que enquanto que a lei natural, ela forçosamente nos obriga e nos leva a viver essa relação de pequeno para grande, de verde para maturação, no princípio espiritual, aquele que quer crescer, precisa diminuir. Olha o que diz a palavra. E disse, é Jesus falando, hein? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, Jesus apontando para a criança, esse será o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então, o princípio espiritual do crescimento naturalmente e humanamente e carnalmente, ou seja, o carnal, o modo de vida carnal na mente, carnalmente, nós precisamos quebrar com o princípio natural para nos submeter ao espiritual, que com a mente carnal nós temos que nos converter. Então Jesus diz, se vocês converterem, vocês vão se tornar espiritualmente como criança. Quando Jesus está falando isso aqui, irmãos, quer dizer, abrindo a porta para aprender. Nós já vemos que uma criança aprende tudo que ensina, né? Se você quer uma criança educada, ministra a ela educação, princípios, guarda de comportamento, participação saudável na família, instrua, como diz a criança em Provérbios 22:6, a Bíblia fala, instrua a criança no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer não se virá dele. É um investimento no aprendizado do infante. Mas diz assim, olha, quando converterdes, ou seja, quando nós mudamos da mente carnal, mudam a chave para o espiritual, nós nos tornamos abertos ao aprendizado como uma criança. O que uma criança, na maior parte da vida dela, faz, gente?
Alguns vão dizer, brincar, não é verdade. A maior parte da vida de uma criança é passa estudando, né? Então, se quer, a maioria dos pais, então, investe nisso, né? Põe, se tiver hora vaga, e põe para fazer natação, e põe para fazer esporte, e põe para fazer inglês, né? Porque tem que aprender. E aula de reforço, e estuda em casa. A maior parte, quem quer que seu filho cresça, amadureça e se torne grande, vai investir em estudo. Sim ou não? Eu me lembro que meu pai mesmo dizia, você quer alguma coisa na vida? Vai estudar, menino. Né? Estuda aí. Quem não entende o que é esta oportunidade, irmãos, perde tempo. Um dia desse mesmo eu estava falando aqui com uma das lideranças da igreja, está fazendo faculdade, né? E logo que ela iniciou, tem tanto tempo pela frente. Falei, você não vai nem perceber. Na hora que passar, você, uau, já passou isso tudo? Né? Essa pessoa não está aqui, mas o Flavinho, eu falei isso também, não foi, Flavinho? Já está em qual período, Flávio? Aí, já está no quarto, daqui a pouco está na sala. Né? Aí, já está no quarto período, passou rapidinho, né? Mas quando a gente olha daqui para chegar lá, vai demorar tanto. Irmãos, a vida passa rápido e quando você também está estudando, está passando rápido do mesmo jeito. Né? Então, todas as oportunidades que Deus abre portas para você entrar, para aprender e crescer, entre. Repita comigo assim, se Deus abrir uma porta, eu preciso entrar. Diga para o seu irmão assim, não perca a oportunidade. Não, se Deus abriu a porta é para você entrar. Não é? Então, o que nós aprendemos? Quem não se torna como uma criança como esta, não pode entrar no reino de Deus. Misericórdia, Jesus falando, apontando para uma criança. Então, a mente aberta, livre para o aprendizado, sedento por novidades. E o nosso Deus tem novidade o tempo todo. Um dos grandes educadores, pensadores brasileiros, Bertolt Brecht, no livro Elogio do Aprendizado, ele disse o seguinte, olha, aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora não chegou, nunca é tarde. Vou repetir, hein? Para aqueles que a hora não chegou, para que hora é essa, né? Ninguém quer essa hora. Para aqueles que a hora não chegou, nunca é tarde. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime, comece. É preciso saber tudo. Um educador. Então, mas eu já estou velho, velha. Irmãos, velho e velha é o diabo. Tem até uma música aí que ele inspirou um mago para fazer, e um cantor aí brasileiro cantou um tempo, que ele diz que ele nasceu há mais de 2000 anos atrás. Ele viu Cristo ser crucificado, viu tudo. Aquela música ali é o diabo falando. E tem gente que canta e acha bonito Raul Seixas cantar aquele troço. Raul Seixas era um adorador de Satanás, declarado. Até a morte dele, ele profetizou. Morrer como uma mosca na sopa. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele foi encontrado morto, envolto em vômito. Então, o aprendizado no Senhor nos leva às coisas extremadas e grandes, maravilhosas. São grandes coisas que Deus tem para efetuar. Nós acabamos de ler, grandes coisas fez o Senhor por nós. E Deus está fazendo. E quanto mais testemunhamos e compartilhamos dessas coisas e multiplicamos o que Deus está fazendo, mais Deus vai realizar para nós e por nós. Porque a vida testemunhal é a adoração ao Senhor.
Tudo que fazemos adora a Deus. Nossos feitos, nossas realizações, é por causa do Senhor. Eu mesmo, acerca de mim, repito para mim mesmo, e para quem quiser ouvir quando tem oportunidade, é que tudo que Deus fez para mim, eu tenho aproveitado. E é para mim, porque Ele decidiu que ia me dar. Mas eu decidi que tudo que eu recebesse, eu iria glorificar o nome. Então, se eu visse a roupa, glória a Deus, porque se eu fosse olhar por mim mesmo, não teria condição. Se eu estou aqui ministrando, é pela misericórdia e a graça de Deus. Se eu estou vivo aqui, é porque essa manhã Deus decidiu que eu iria estar aqui. Onde eu moro, é porque Deus decidiu que eu teria. Se eu ando, se eu me desloco com um automóvel, é porque Deus me deu. Tudo é do Senhor e para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Agora, a segunda parte do verso também é importante e necessário. Portanto, a Ele a glória para sempre. Amém. Levante suas mãos e diga glória a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pela sua família. Lembra aí, o que Deus tem te dado? Seu emprego, seu trabalho, sua empresa, seu carro, seu caminhão, seu projeto, seus negócios, seu saber. Irmãos, tudo Ele fez. Quem não sabe reconhecer, não tem como receber. Vou repetir, hein? Quem não sabe agradecer, não tem como receber. A gratidão atrai mais bênção. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, lá em Tessalonicenses, capítulo 16, que nós devemos ser gratos em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com você. Porque quanto mais gratos somos, mais oportunizamos receber. As grandes coisas, portanto, são efetuadas por nosso Deus. Vamos para Isaías capítulo 64, verso 4. Acompanha comigo aí. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha quem é o nosso Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Bom, voltamos para o princípio natural. Também vem do espiritual. Irmãos, a questão do sucesso, da realização das grandes coisas, ela vem com trabalho. Trabalho não é consequência do pecado. Uma vez eu ouvi alguém pregando desse jeito, isso é uma pregação mentirosa. O castigo pelo pecado é o trabalho. Não. Antes mesmo do homem pecar, Deus já deu para ele um trabalho e inaugurou as duas profissões mais antigas da terra. Deus colocou o homem no jardim e disse para ele assim: olha, vigia e cuida, planta, rega, trata. Então as duas profissões mais antigas da terra é de vigilante e de agricultor. Foi Deus que instituiu essas duas. As demais o homem veio criando, mas essas duas são originárias. Vigiar. E há uma máxima para nós devemos vigiar. Vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é frágil. Então nós temos que estar entendendo que nosso Deus é Deus de trabalho. Se
na eternidade, um Deus que trabalha, é porque trabalho não é consequência de pecado, porque Deus nunca pecou. Então, entenda isso, irmãos. Trabalho. Repita comigo. Deus quer que eu trabalhe. Diga ao seu irmão assim, trabalhar. Mas não é morrer no trabalho. É trabalhar com eficiência para alcançar eficácia. Bom, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, falando que Deus nos dá condições para trabalhar, e avançar. Ele nos dota de dons e oportunidades. Ele nos dá a condição e abre a porta. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E outra, cada um de nós, Ele nos dota com dons e talentos diferentes. Por isso que fala de diversidade, mas não há diversidade melhor nem maior, há diversidade. Diversidade quer dizer ações diferentes ou condições diferentes, mas não tem maior nem menor no reino de Deus, irmãos. Nós somos um só e iguais. Ele é Senhor, nós somos os discípulos. Não tem discípulo de categoria. Categoria A, B, C, né? Discípulo isso, discípulo... Não, todos são discípulos do Senhor. Assim, amados, o que nós podemos entender é que Deus trabalha de maneiras diferentes em nossa vida. Mas não quer dizer que são diferentes no sentido de maior e menor, de quantificação, mas de operação. Nem mesmo de qualidade diferente, porque a qualidade de Deus é excelente, é de excelência. Mas é o mesmo Deus que faz em nós todas as coisas. A pergunta que Deus está fazendo essa manhã é: se Ele é o Senhor que faz em nós todas as coisas, Ele está fazendo, mas nós estamos aproveitando todas as coisas que Ele está fazendo e as oportunidades que Ele nos está dando. Nós estamos entendendo que Ele é o Senhor dos grandes feitos mesmos, ou nós estamos achando que é com a força do nosso braço ou a nossa capacidade intelectual cognitiva que vamos conseguir? E para isso Ele nos chama a atenção. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. A palavra diz assim, texto que eu já gosto de citar bastante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vou voltar a repetir, as coisas que o olho não viu, ou seja, nem ninguém nunca viu, e o ouvido não ouviu, as mensagens e as palavras que ninguém nunca ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, ainda nem foram inventadas, nem passou pelo homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E Deus está dizendo assim: é você que me ama, sim ou não? Você ama a Deus? Você ama o Senhor? Então Ele tem preparado para você as coisas que você ainda nem sabe, mas Ele preparou. Vamos ficar de pé, e você vai dizer para Deus assim: Senhor, são essas coisas grandes, que eu nem sei o que é ainda, ninguém sabe, mas o Senhor já preparou para mim. Eu quero dizer para o Senhor que eu quero. Mas a gente precisa falar isso para Deus, né? Nós não recebemos muitas coisas porque a gente não fala, não pede. Eu quero experiências ainda que não se tem notícia. Eu quero ouvir falar de um Deus maravilhoso, como o Senhor, como ninguém nunca viu. Coisas grandiosas que não se percebeu.
E Deus pode, e Ele vai fazer por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. Nós vamos louvar o Senhor e deixe o Espírito Santo falar com você e ministrar na sua vida, enquanto nós vamos cantar aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e Ele vai repetir você. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus vai fazer em você, aqui. Feche seus olhos, por gentileza, e ora ao Senhor. Senhor, eu sou um filho do Senhor que almeja grandes coisas. Tenho esperado por grandes coisas e me ajuda a visualizar as grandes coisas. Preciso de portas abertas, eu preciso da atuação do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito mais do que prosperidade. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você vem à frente também para orar junto conosco, porque Deus tem o melhor para você. Louvemos ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra.